Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na data da Copa do Mundo de Mountain Bike em Petrópolis, a Sense lançou suas bicicletas que estavam sendo tão esperadas aqui no canal. Essa é a Hardcore. Ela é uma bike de enduro rígida. O que muda nesse conceito? Por que uma bicicleta rígida de enduro? Uma das grandes perguntas que a gente recebe por aqui são mais ou menos assim: Breno, eu quero fazer um enduro com a minha bike de XC. É possível dar alguns upgrades? Breno, existe bicicleta de enduro de entrada? E a resposta é meio que não existe. Isso é algo inédito no mercado nacional. Marcas estrangeiras, sim, já adotaram esse mesmo conceito, rígida de enduro. Ângulo de caixa de direção de enduro. Curso de suspensão somente dianteira, óbvio, de enduro. E isso significa uma popularização da modalidade. Significa que a gente está vivenciando um momento único de crescimento do enduro. Deixa de ser uma modalidade única para poucas pessoas e passa a ser algo mais inclusivo. E aí, a primeira pergunta que fica é: não é ruim fazer enduro sem ter uma suspensão traseira? Não bate muito? Na verdade, isso não procede porque a gente tem hoje um advento gigantesco que é o canote retrátil. Não que ele substitua uma suspensão traseira, ele não alivia impacto, mas ele te permite ter aquela segurança que a suspensão traseira te colocaria. Ficou claro? O que isso quer dizer? A suspensão traseira não permite que você abaixe o seu centro de gravidade no momento de uma pancada, você coloque o seu peso lá e amorteça o impacto assim, deixando o centro de gravidade mais para baixo. O que o canote retrátil faz não é muito diferente disso. Ele permite que você, no momento de uma pancada, vá com o corpo lá para baixo, ou antes mesmo da pancada, claro, já coloque seu corpo lá para baixo para ter um momento, o centro de gravidade reduzido, lá no chão. Não vira para frente, tem a segurança legal. Rígidazinha, ó. Tô até acostumando aqui com o moleiro, porque eu acabei de fazer isso 4 vezes com a full, com a elétrica. Então vamos aqui. O pagode é outro. Pulo. E aí, vamos pra onde? E além de toda essa questão de popularização do enduro, a gente precisa falar também que é a simplificação do enduro. Muitas vezes as pessoas não querem ter aquela bike que vai dar um pau, muito peso para você fazer a subida, então a rígida é mais simples. Às vezes o cara é cheio da grana, vai ter 2 bicicletas. Uma dessa aqui e uma full suspension, grandona lá. Não, hoje eu tô com preguiça de ir na full, sabe? Vou na rígida. Por que preguiça? Porque é mais simples. Eu não preciso conferir, é uma calibragem a menos para conferir, é uma limpeza a menos de um choque, sabe? Manutenção menor. É uma bike de alumínio, galera. Tudo mais simples e mais barato. Eu sei que vocês provavelmente já devem estar se perguntando preço, óbvio, desculpa. Ela vem em 2 versões. Hardcore Comp, que inicialmente, pelo menos na data de hoje, custa R$ 10.990, e a Hardcore Comp R,
que é essa que nós estamos aqui. Ela custa R$ 14.990. Um preço muito, muito diferente de qualquer bicicleta de enduro que você encontra no mercado. Então, para a gente discutir essa bicicleta é muito diferente do que vocês estão acostumados a qual que é o câmbio, qual que é o custo de suspensão, qual que é a suspensão. Primeiro de tudo, a gente precisa falar de geometria. Mais importante de tudo, ângulo de caixa de direção de 65 graus. É menor até do que a Exalt Factory. Eu não sei por que eu estou segurando essa GoPro na mão. A linha das Exalts não tem um ângulo de suspensão tão agressivo como essa. E aí o que acontece? Com todo esse ângulo de caixa de direção, a gente tem um entre-eixos muito grande. Essa é uma bike alongada. Então entre-eixos grande é ótimo para o enduro. A gente não vira de frente, a gente vira uma carreta dentro da trilha. E isso permite com que a gente reduza o chainstay. Ela é uma bicicleta que tem um chainstay de 430 milímetros. Faz curva muito bem, tem bastante agilidade para isso. E sobe muito bem por ter um chainstay curto. Lembrando que ela tem um clearance, vocês já sabem o que é isso, é um espaço para pneus até 2.6. Nem a galera que anda de elétrica quer saber de um pneu tão largo. Ela vem com pneus 2.4. Michelin Force AM atrás, 2.4. E o Michelin Wild AM, que significa All Mountain, também 2.4 na frente. O que isso quer dizer? Rolagem na traseira, tração na dianteira. Aqui segura, agarra igual um chiclete, e o traseiro você vê que ele é um pouquinho mais suave, ele tem um desenho próprio para rolagem. Podemos fazer aquele teste nosso de dar uma beliscada nos cravos. Você belisca os cravos do meio, belisca os laterais. Na hora que você vem aqui, você vê que tem muito mais cravo, tem muito mais borracha mexendo. Suspensão RockShox com canela de 35 mm. Curso de 150 mm para a versão Comp R e curso de 140 mm para a versão Comp. Ei, bonitão! Nossa, que beleza! Quem é você? Eu não te conheço. Você pode ficar aqui no nosso vídeo, você é muito bem-vindo, desculpa. Essa versão vem com um freio de 4 pistões. A versão que é somente a Comp, sem ser a R, vem com freio de 2 pistões. Só lembrando, não expliquei, R significa Racing. É uma bike mais propícia para corrida, isso quer dizer o R de Racing, mas não quer dizer que muda, por exemplo, geometria, nada. É o mesmo quadro. Mudam somente componentes, suspensão, freio, relação, roda. Muito importante falar sobre a roda dessa bicicleta. É exatamente o que você precisa para fazer enduro. 30 milímetros de diâmetro interno, 35.1 o externo. Ou seja, é uma roda que aguenta pneus de até 2.6, que o quadro também é feito pensando nisso. E ainda sobre esse aro, ele é um aro assimétrico. Isso quer dizer o seguinte, eu troquei uma ideia com o Luquinhas, lá do gerente de marketing da Sense, e ele me explicou que na década de 90 criaram esse conceito do aro ser assimétrico, porque de um lado você tinha um cassete que puxava mais os raios, né? Tracionava mais os raios de um lado. Então você deixava o aro assimétrico, que aí esses raios que seriam mais puxados, mais tensionados de um lado, eles iam compensar o balanço da roda. Só que aí, pouco depois, surgiu o freio a disco, que teria também uma tração do outro lado. Então, até hoje, utiliza-se somente na roda traseira, em algumas situações, o aro assimétrico. E para essa bicicleta aqui, eles acharam interessante. Lembrando que essa é uma roda Centec, marca nacional também. Vamos começar uma descida aqui, que é descida do Eucaliptal. É um nível intermediário aqui no Bike Park Santa Helena. E eu tô testando a Hardcore Comp R. Vejam como que esse terreno aqui tá bem molhado, bem úmido. A bicicleta sujou bastante. E o que tá me mantendo seguro aqui? Pneu. Deixa eu dar uma concentrada para essa descida aqui que tá bem caroquenta.
A gente já discutiu aqui no canal quais são as coisas que mais transformam uma bicicleta: geometria e pneus. Muito mais do que suspensão, por exemplo, o custo de suspensão. Você pode botar uma suspensão numa gravel que ela continua sendo uma gravel. Pode botar uma 150 lá, continua sendo gravel. Opa, pra onde, hein? E se falando de relação, é uma bike Shimano, eu sou suspeito para falar, já deixei bem claro por aqui que eu sou um fã de Shimano, eu gosto bastante do modelo dos passadores e não acho que seja verdade isso tudo, que sai mais rápido, né? Fico meio dividido, mas sempre acabo escolhendo Shimano, acho mais legal, e ela vem com um grupo de 12 velocidades Shimano. A sua irmã mais nova, que é a Hardcore Comp, ela vem somente com 11 velocidades. Um grupo interessantíssimo também. Falta marcha em algumas situações? Eu diria que falta, mas você vai usar essa bicicleta para quê? Para fazer uma competição de XC, que vai ter aquele estradão que você tem que pedalar a 42 km por hora? Eu acho que não. Não é exatamente essa bicicleta. E ainda falando de geometria, que talvez eu tenha deixado passar, essa é uma bike com um top tube muito longo e uma mesa muito curta. Uma herança das bicicletas de enduro. É uma bike que tem um desenho extremamente sloop. Parece que isso aqui é um XS, mas na verdade é um modelo M que está aqui na minha mão. Então, ou seja, nossa, M? Parece uma bicicleta pequena? É, parece, porque ela é totalmente sloop, totalmente agressiva, pronta para você chegar, pegar um rock garden, pular com ela, perfeita. A gente andou aqui hoje e eu tive uma impressão muito interessante dessa bicicleta. Andar de rígida depois de tanto tempo encarando as descidas só de full é uma experiência difícil porque você fica querendo pampear, esperando o mesmo embalo da suspensão traseira. E aí você retoma uma tocada old school que você tinha lá naquela época de rígida. Eu andei de rígida, eu fiz tanta competição de bike rígida, cara, eu fiz 24 horas, Brasil Ride, eu fiz 12 horas de mountain bike, que na época eram as corridas casca grossa que tinham, né? Não existiam provas de enduro. Então o que tinha mais técnico dentro do mountain bike era aquilo. Acima daquilo era só o downhill. E aí você retoma aquela pegada da bike rígida, só que com um canote retrátil. Então fica uma disciplina muito interessante, fica uma parada muito bacana. E é uma bike que te permite pedalar. Ela não tem um pneu traseiro assim tão exagerado, igual algumas enduros, né? Que vem com um pneu muito cravudo na traseira, aqueles mud, não sei o quê. Apesar de que é um 2.4, é uma medida considerada larga. Se for em prova de enduro, às vezes você encontra ninguém andando com 2.35, com o pretexto de que tem que ter rolagem na traseira. Mas aqui tem rolagem, né? É o que a gente falou sobre o desenho desses cravos. Não é um pneu que te agarra na subida. Ela não tem peso suficiente para te agarrar na subida ou nos planos. Ou seja, é uma bicicleta ótima para você movimentar, pegar uma subida sem ficar agarrado, sem ficar reclamando que, pô, bicicleta de enduro é foda. Mas é uma bicicleta de enduro. Ela não é foda, ela não te agarra e desce igual notícia ruim. Pode fazer prova de enduro com ela? Perfeitamente. Dependendo, você até cai numa categoria de bikes rígidas e você vai ter a melhor bicicleta entre as rígidas. Por que não funciona essa ideia de pegar uma bike de XC e transformar numa bike de enduro? Botar uma suspensão com um curso maior igual essa, botar um freio de 4 pistões? Porque você não vai ter o principal, que é geometria. Vai te faltar um ângulo de caixa de direção. Então, quando você chegar num drop inclinado, ou quando você cair de um pulo um pouquinho errado, você não vai ter a frente avançada para te corrigir, para te segurar. Você corre o risco de virar para frente. Hoje, pelo menos que eu ouço a galera do enduro falar, que é o item mais importante no quesito geometria, é o ângulo de caixa de direção. E aqui ficou extremamente exagerado, se é que a gente pode dizer. Afinal, como não tem uma suspensão traseira, como a gente não precisa dessa movimentação do link traseiro, a gente pode exagerar nesse quesito lá na frente, né? Então tá maior do que as próprias full de enduro, que são as Exalts, tá um ângulo maior ainda. Eu achei o guidão ainda meio exagerado, muito largo para mim, para fazer uma pilotagem dessa tá esquisito. Eu cortaria um pouco esse guidão, é melhor vir sobrando do que faltando. Aí galera, vamos lá. Primeira descida com a Hardcore, a bike rígida de enduro trail aí da Sense. É a primeira vez que eu tô descendo nela, então ela é uma bike que não tem suspensão traseira. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Eu já conheci aqui a trilha da erosão, no Bike Park Santa Helena. Mas a bike
é novidade pra mim. Vamos lá. Botei a pressão certa no pneu, né? Botei 22, 21 no pneu dianteiro, 24 no traseiro, porque é uma bike rígida, né? Tomar cuidado pra não furar porque tá com câmera. Tem que lembrar que ela é uma bike rígida. Ela encara. Ai, mas não pode dar mole que nem eu dei. Olha lá, vamos lá. Ó, me salvou agora os 150 de curso. Essa Hardcore R. Faz muita diferença. Uma suspensão grande. E também uma geometria acertada. E um detalhe no mínimo curioso é o abridor de cerveja no Sit Stay, que aproveita para dar um reforço ali naquela parte do quadro. Hardcore é um nome que remete a um estilo musical que tem tudo a ver com essa bicicleta. Simples e direto. As músicas hardcore são somente notas que provêm do estilo power chord de guitarra. Só se ouvir um Ramones, alguma coisa parecida, que você vê. São as mesmas notas, tônicas, sem ficar navegando, sem fazer escala, sem fazer riff. É tônica atrás de tônica, simples, direto. Isso é a música hardcore. Tudo a ver com essa bicicleta. Uma bicicleta simples, não tem que inventar moda, não demanda manutenção, uma coisa direto ao ponto. É um conceito que lembra muito o que a gente viu acontecer agora na Nômade, retornar às origens. O que quer dizer de volta às origens? O cara antigamente ia fazer mountain bike, tinha uma bike assim, simples, parecida com a de todo mundo ia para a montanha mais ou menos com a mesma bike, mas aí foi surgindo muita tecnologia, a coisa foi ficando muito louca e uma bicicleta que era melhor do que a outra conseguia fazer coisas que as outras não conseguiam. E aí começou a criar uma distância muito grande entre as bicicletas. Então chegou-se a um meio termo que tem grandes tecnologias envolvidas aqui, afinal, canote retrátil, freio a disco hidráulico, 4 pistões, isso são tecnologias sim, mas elas estão inseridas em uma bicicleta mais simples, mais resumida. E isso faz com que o enduro retorne a esse quesito old school do mountain bike. Essa pilotagem mais divertida, esse rolê na montanha, essa parada descontraída que a galera existia antigamente e foi perdendo aos poucos. Esse é um retorno interessante de uma modalidade muito legal, muito divertida e principalmente com uma acessibilidade interessante para o mercado. Uma trail rígida. Vamos com calma. Estamos vivendo A gente está vivendo nada mais, nada menos do que uma democratização do enduro. Afinal, toda bicicleta de enduro é um pouco mais cara. A hardcore vem da simplificação da modalidade de enduro. É o fim dessa ideia de que uma bike para prestar, vai tomar no